Você ainda entra manualmente no Diário Oficial da União, filtra, clica, lê página por página e perde entre 30 e 40 minutos nisso? Hoje eu vou te mostrar como deixar a leitura do DOU praticamente no piloto automático usando IA. Não é só responder perguntas, é executar a tarefa por você. Vamos lá para a prática. Eu já acessei aqui o ChatGPT com o meu login e só como uma referência de versão eu estou usando o ChatGPT 5.2, tá? Deixei a opção alto mesmo. E para que eu possa usar o que a gente chama de agente, eu tenho que fazer o seguinte, ó. Aqui no ícone de mais, eu vou clicar, vou escolher a opção mais e habilitar o modo agente, tá? Vou ativar essa opção, fica o ícone agente aqui e a partir de agora eu consigo criar agentes de IA. E ele traz vários exemplos aqui, ó. Agendar a corrida para o aeroporto via Uber, revisar e priorizar minha caixa de entrada após as férias, várias ações, ó, de sugestão, de relatório, de ação, de planilha, até mesmo criar apresentações de slides. É muito legal o modo agente, mas vamos lá. O nosso exemplo aqui que eu vou fazer, tá? Imagine que eu quero acessar o Diário Oficial da União e verificar ali qual publicação, se teve naquela publicação naquele dia, o Banco Central decretou uma liquidação extrajudicial de alguma instituição bancária. Essa é a minha tarefa, tá? Conferir diariamente se o Banco Central fez a liquidação de algum banco. Como que eu faria isso manualmente? Então, antes de eu digitar o meu prompt aqui para o agente seguir a instrução, vamos revisar como seria esse procedimento? Então, o primeiro passo é acessar o site da Imprensa Nacional, né, o in.gov.br, entrar no Diário Oficial da União, né, e aí eu vou fazer o seguinte, leitura do jornal. Vou clicar aqui e vou fazer o seguinte, a primeira etapa bom, eu quero fazer a leitura de qual seção? Eu vou escolher a seção 1, onde tem os atos formativos, vou escolher a data, vou pegar uma data aqui, 19 de novembro, ok, escolhi a data, ele já mudou aqui. Vou escolher aqui na organização principal Banco Central do Brasil, escolhi, e aqui eu consigo verificar todas as publicações que nós tivemos, né? Então aqui eu tenho alguns atos, ó. Então eu tenho aqui que decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master. Beleza, é isso que eu quero saber, ó. Então teve aqui, nessa data, uma liquidação do Banco Master. Tá aqui, ó. Então a publicação tá aqui. Foi publicado dia 19, edição 211, tem todos os dados aqui. Ótimo. Fiz manualmente. E se eu quisesse que o ChatGPT realizasse essa operação para mim? Como eu faria? Maravilha. Vou voltar para o ChatGPT aqui e eu vou descrever exatamente esses passos. Observe, estou com o modo agente ativo. Eu vou já colocar um prompt aqui que eu construí que mostra e descreve para o agente do ChatGPT exatamente esses passos. Ó. Vou pedir para ele acessar o site do Diário Oficial da União, colei o link aqui, então fui lá, copiei o link, falei para ele, ó, clique em leitura do jornal, pedi para ele selecionar a seção 1, que são os atos normativos, falei para ele buscar a publicação no diário dia 19 de fevereiro de 26, e a organização principal, o Banco Central do Brasil, e pedi para ele olhar todas as publicações retornadas nessa consulta, identificar quais publicações, né, que decretam a liquidação extrajudicial de instituições bancárias, e coloquei alguns critérios aqui, ó, presença de termos como liquidação judicial, decretada liquidação extrajudicial ou equivalente, confirmar se trata de uma instituição bancária, passei algumas regras para ele aqui, ó. Pedi para ele, ó, para cada ocorrência encontrada, eu quero que você traga para mim o nome completo da instituição, o título, o resumo do ato e o link direto da URL da publicação para que eu possa validar, tá? Caso ele não encontre, eu quero que ele me responde exatamente assim, ó. Não foram encontradas publicações decretadas de liquidação, instituições bancárias, seção 1 do DOU, para ele formar a data aqui, do Banco Central do Brasil. Observe, você vai descrever como se estivesse orientando alguém, um estagiário ou uma outra pessoa para poder fazer uma operação. Só que aqui estou orientando o agente de IA. Então, dado o meu prompt, dada a sequência de passos ou a tarefa que eu quero que ele execute, eu vou clicar aqui para enviar. Olha só, o ChatGPT fica pensando e ele fala, ó, entendi, beleza. Vou acessar o site da área oficial da União, tal, toda aquela instrução que eu passei para ele. E olha só que mágico, que incrível, tá? Ele abriu aqui, ó, como se fosse um computador, e ele vai descrevendo o que ele está fazendo. Ó. Você pode acompanhar ao vivo o que está acontecendo ou não. Deixa ele rodar, depois que eu já fiz uma vez aqui, não me preocupo mais. Mas é muito legal na primeira vez você verificar o que está acontecendo aqui, ó. Ele já acessou o Diário Oficial da União, está buscando a data, né, aqui do dia 19 do mês 2, ele vai clicar ali, e é bem interessante que ele erra às vezes, tá? Às vezes ele dá um duplo clique, ele erra, ele volta, ele vai fazer uma correção. Então ele já achou aqui, vai tentar localizar agora a organização que é o Banco Central do Brasil, então ele está tentando lá, ó, vai clicando, observe, a gente consegue acompanhar aqui, e ele vai narrando o que ele está
raciocinando ou pensando, né? Tá lá, ele tá pesquisando aqui, beleza, achou, Banco Central do Brasil. Será que nesse dia aqui teve alguma liquidação extrajudicial de uma instituição financeira? Então ele tá olhando ali, ó, beleza, ele achou um ato aqui e tal, beleza, ele tá olhando, então ele vai olhar todos os atos que teve nessa data, nessa publicação específica, e vai analisar se houve realmente uma liquidação extrajudicial. Abriu, olha só, abriu aqui o ato, vai fazer análise desse conteúdo, então tá lá, ó, tá verificando o artigo da liquidação e tal, já achou um aqui, e tá lá, ele vai processar isso daí, ó. Esse processo demora um pouco, tá? Porque pode ter muitos atos aí, muitas publicações, então depende muito do dia, de como tá, mas ele tá lá verificando essa questão, buscando outras fontes também para poder avaliar. Beleza, trouxe aqui. Então ele faz vários testes e várias análises ali para ver se realmente aquele conteúdo que ele encontrou faz sentido pela instrução que eu passei para ele. Então olha só, ele já abriu um link aqui, né, e achou um banco, uma instituição financeira, que é o Banco Pleno. Vamos ver se ele vai depois retornar essa informação aqui. Agora ele foi para o segundo ato aqui, vai analisar também. E maravilha, aí ele concluiu aqui, ele conseguiu fazer um resumo das publicações, ó, e traz para mim aqui, ó, na data que eu informei, ele trouxe duas instituições financeiras, o Banco Pleno S.A. e a Pleno Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários S.A. Tá lá os dois atos, olha que bacana, o link direto aqui, ó, se eu clicar no link, ó, ele abre exatamente aquela publicação do Diário Oficial. Vou voltar lá, clicar no segundo link, abrir link, novamente agora, né, do ato 1378, o anterior é o 1377, e tá aí, ó, a tabelinha, e falou qual é a página, a edição do Diário Oficial, e que teve a liquidação extrajudicial de dois bancos. Muito legal, né? Você clica aqui em fontes, ó, você consegue ver as fontes que ele pesquisou exatamente lá da imprensa nacional, ó, os dois links aqui que ele usou como referência para sua publicação. Então, é muito bacana. Óbvio que você tem que analisar o comportamento dele e refinando o seu prompt, né? Você pode fechar o scope para que ele vá mais rápido, né? Ou seja, mais direto, mais preciso nas ações que ele faz ali e ir refinando. Então, o resultado é muito legal, muito expressivo aqui, ó. Você viu que isso daqui muda o jogo, né? Você deixa de operar e passa a supervisionar. Uma vez feito o prompt alinhado e refinado, pronto, ele faz sozinho para você. Consegue pensar nas possibilidades aqui? Você pode criar agente para monitorar o Diário Oficial diariamente. Você pode acompanhar atos da Comissão de Valores Imobiliários. Você pode verificar publicações do STF, monitorar a agência reguladora, buscar alterações normativas específicas, enfim, uma infinidade aí, né? E olha que legal, se eu voltar aqui na resposta, ó, tenho mais ações, você pode escolher para agendar. E aí você pode rodar isso daqui periodicamente. Então, por exemplo, todo dia eu quero que ele execute essa ação em determinado horário. Então, eu quero que 8 da manhã ele execute essa ação aqui para mim. E eu salvo ela, ele vai rodar novamente essa operação e ficar salvo aqui para mim. Agora um ponto importante, tá? Atualmente, o modo agente do ChatGPT, ele só está disponível a partir da versão Plus. Então, na versão gratuita e na versão inicial, que é a Go, você não tem acesso ao modo agente. Infelizmente, a partir do plano Plus e o plano Pro, você já consegue ter acesso ao modo agente. Obviamente, nos planos Business, você já tem acesso, Business Enterprise, você tem acesso aí ao modo agente. Mas, olha que legal, a gente pode fazer esse teste gratuitamente, né, e conhecer uma outra ferramenta que foi idealizada para funcionar como agente de IA, que é o Manus. Estou logado aqui no Manus e vou executar esse prompt. E olha só que legal, ele já vai fazer isso. Ele é muito preciso aqui nas operações, ó. Você pode clicar aqui, ó, e mesma coisa, tá? Você consegue ver o computador do Manus aqui rodando, ó. Vou maximizar aqui, ó, e ver toda aquela operação que a gente viu lá no ChatGPT, eu consigo ver aqui. Aqui eu tenho algumas limitações de crédito ou de execuções por dia, tá? Mas eu consigo fazer um teste, refinar meu prompt e ver se eu consigo realmente automatizar alguma tarefa que para mim é importante. Esse exemplo aqui do Diário Oficial da União. Então segue a mesma ideia, tá? Colei o mesmo prompt aqui do ChatGPT, do modo agente, e colei no Manus aqui, para que ele pudesse fazer essa operação para mim, ó. Ele vai lá, clicar em leitura de jornal, seguir os mesmos passos e vai me trazer um resultado. Vai também fazer o filtro na data, vai escolher também a organização principal. E o interessante é que aqui, ó, você pode ir acompanhando aqui do lado esquerdo, tudo que ele está fazendo, ele vai descrevendo aqui
E você pode acompanhar, até mesmo quando ele usa código, programação, você consegue visualizar tudo aqui no computador dele que está sendo executado. E assim como no ChatGPT, ele também erra, tá? Ele clica, ele volta, ele faz correção, ele ajusta, ele vai tentando refinar. É como se ele fosse aprendendo a usar aquele site para poder encontrar a resposta que você solicitou. E tá lá, ele concluiu a tarefa, olha só. Então ele encontrou, nessa mesma data, né, 2 publicações aí, o Banco Pleno e a Plena Distribuidora de Títulos Mobiliários, tá? Tá aqui, ó, tarefa concluída, eu posso pedir mais detalhes para ele, ó, os links da publicação, a imagem aqui do computador dele, né, em cada etapa que ele fez, então é muito interessante. E essas ferramentas estão evoluindo, tá? Cada nova versão, a cada ajuste, vai sendo melhorado e ficando mais preciso essa operação desse robô. O objetivo aqui não é definir qual que é melhor, né? Se é o agente do ChatGPT, se é humanos, enfim, não é isso. Mas é que a IA não está mais só respondendo, ela está executando. E, obviamente, quem aprender a usar isso primeiro vai ter muita vantagem competitiva. Se você percebeu o potencial dessa aplicação, já entendeu. Não estamos falando de fazer perguntas ao ChatGPT. Estamos falando de automatizar parte da rotina jurídica. E isso é só o começo. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha para um amigo. Toda semana eu trago conteúdo prático de aplicar ao direito. Ó, e comenta aqui embaixo qual tarefa repetitiva da sua rotina você gostaria de automatizar hoje. É isso aí, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, tchau!